Olá, você aí que está ligado na programação da TV Maceió do SAT 78, TV com Maceió, Canal 12 NET, maravilha! De volta com o nosso programa, sempre aqui agradecendo a todos aqueles que nos abordam por aí afora, no trabalho, em todos os ambientes, principalmente também a nossa vizinhança, os amigos, a família, todos vocês que acompanham o nosso programa, muito obrigado pela audiência e parabenizando pelo nosso programa, obrigada de coração. Hoje nós temos uma entrevista bastante interessante para você ficar aí bem preparadinho para tirar suas dúvidas, novas alegações com relação à questão do trabalho. Quais são os cuidados que as novas empresas que estão abrindo hoje, temos que estar preparados para tudo, né? E hoje nós trouxemos aqui o Alexandre Sabino, que é auditor fiscal do trabalho, através da nossa amiga, não deixando de registrar a nossa colega de trabalho, a Viviane Chaves, que carinhosamente a gente chama Viviane, lá a escola de samba, nossa amiga, a Viviane Araújo, bênção do Senhor. Viviane, muito obrigada aqui por estar acompanhando o Alexandre e trazer aí este grande apoio do Abril Verde. Alexandre, isso. O Abril Verde, o que significa? O que é que traz o auditor? O que é que nós temos aqui neste mês de tanta coisa interessante para o trabalho? Seja bem-vindo ao nosso programa. Olha, Dinaura, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui. Eu falando em nome do Ministério do Trabalho, agradecendo essa oportunidade de levar ao telespectador da TV Maceió as informações relacionadas com a questão da prevenção ao acidente de trabalho. Você me perguntou sobre o Abril Verde, né? O que é o Abril Verde? Aonde que surgiu o Abril Verde? Né? Tudo começou há cerca de 50 anos atrás. Tá? No finalzinho da década de 60, houve um grande acidente nos Estados Unidos, numa mina de subsolo, essas minas subterrâneas, né? Onde cerca de 80 trabalhadores morreram, acidentados. E nós tivemos recentemente agora um acidente parecido no Chile, que houve até uma comoção internacional, né, no resgate desses trabalhadores. E no final da década de 60, como eu dizia, cerca de 80 trabalhadores morreram. Então isso houve um clamor internacional sobre a necessidade de chamar a atenção da sociedade como um todo para as questões relativas à prevenção ao acidente de trabalho. Então criou-se no dia 28 de abril o Dia Mundial em homenagem às vítimas de acidente e de adoecimento no trabalho. No Brasil, essa data foi oficializada a partir de 2005 e de uns tempos para cá começou a atrelar, nós começamos a atrelar cores para meses específicos. Por exemplo, o Outubro Rosa, em que chama a atenção de toda a sociedade sobre as questões relativas ao câncer de mama, ao autoexame da mulher. Então, começou-se a criar o Abril Verde. Foi uma ideia isolada num primeiro momento, mas que foi ganhando força porque nessa área da prevenção ao acidente de trabalho, normalmente é utilizada a cor verde. Então, nós tivemos aí o mês de abril, que é o mês em que se homenageia as vítimas de acidente de trabalho, com a cor verde, que é normalmente utilizado como cor, exatamente, o Abril Verde, que é utilizado como a cor da prevenção, da capacitação do trabalhador, da orientação. A própria CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente, o símbolo dela, que normalmente as empresas utilizam, é uma cor verde. Então houve aí essa campanha e graças aos esforços de toda a sociedade, governo, trabalhadores, empresas privadas, ganhou-se muita força, principalmente com o apoio aí das redes sociais e do trabalho das pessoas envolvidas nessa área da prevenção ao acidente de trabalho. Auditoria do trabalho, auditoria fiscal, de que forma é feito esse trabalho? O número de profissionais são suficientes? Como que atua? Olha, Edinaura, você fez uma pergunta agora que me deixa um tanto quanto desolado. Porque a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela estabelece uma quantidade da população economicamente ativa. O que é isso? As pessoas que estão trabalhando e que estão procurando emprego. Então ela traça um paralelo para a quantidade da população economicamente ativa com a quantidade necessária de auditores fiscais do trabalho.
Tá? O Brasil, infelizmente, não respeita essa proporção, tá, estabelecida pela Organização Internacional do Trabalho. Eu trouxe até uma pesquinha aqui, se me permite eu vou pegar. Fica à vontade. Tá? No Brasil, em 2008, nós éramos 3.270 auditores fiscais do trabalho. Muito pouco. Muito pouco. Quis. Seguindo os padrões da OIT, é importante até que o pessoal de casa saiba disso, né? Pelos padrões da Organização Internacional do Trabalho, nós precisaríamos, no mínimo, do triplo. Do triplo. Então, nós não temos esse quantitativo. A gente até brinca, né, que a gente fala que o auditor fiscal do trabalho é igual a cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Né? Ninguém nunca viu. Por quê? Porque a regra é nós não irmos nas empresas, por absoluta falta de gente. Né? Então, voltando ao raciocínio. Em 2008, 3.270. Dados desse mês, abril de 2016, 2.580. Misericórdia. Nós perdemos cerca de 20% da força de trabalho da Auditoria Fiscal do Trabalho nesse período aí de 8 anos. Em 2 anos, Edinauro, a quantidade de empresas aumentou ou diminuiu? Aumentou. Com certeza. Né? Nós temos aí vários apoios até do próprio governo federal para que aquele empreendedor que está na informalidade, que ele abra o seu negócio, que ele contrate pessoas, né? A crise chegou, pegando todos os setores da economia, então muitos desempregados se viram obrigados tentando qualquer forma de sobrevivência, né? A abrir o seu próprio negócio, né? Então nós temos aí uma explosão da quantidade de empresas e uma redução da quantidade de auditores fiscais do trabalho. Na nossa realidade aqui em Alagoas, nós já fomos 48. Hoje nós somos 35. E vamos pensar aí, nós somos 35. Em torno de 1/3 trabalha em atividades internas, porque nós temos os cargos de chefia, nós temos os coordenadores de projeto, nós temos os analistas de processo, esse pessoal trabalha interno. Então, a gente tem aí cerca de 2/3 desses 35 na rua, fiscalizando as empresas. Em dados de 2012, tá, Edinaura? Nós tínhamos em Alagoas em torno de 122 mil empresas, dados de 2012. Se a gente fizer uma proporção de 122 mil empresas para a quantidade de auditores fiscais em Alagoas, dá mais de 5 mil empresas por auditor. Pelo ponto de vista que a gente observa, deveria, no caso, acontece a fiscalização quando alguém denuncia? De que forma é feito isso? Olha, na verdade, a gente costuma falar que 3 caminhos nos levam a um determinado estabelecimento. Correto. Tá? O primeiro deles, que todo mundo conhece, como você mesmo citou, a denúncia. Ou seja, determinado trabalhador ou determinada quantidade de trabalhadores se vê prejudicado de alguma forma. Alguns exemplos: eu estou trabalhando hora extra e não estou recebendo. Eu estou subindo no andaime, o andaime balança, eu estou com medo de cair. Né? O meu salário está atrasado. Eu e meus colegas de trabalho estamos sem registro em carteira. O meu fundo de garantia não está sendo depositado. Então, eles se veem envolvidos com certas dúvidas relacionadas à regularidade da sua situação enquanto empregado daquela empresa e faz uma denúncia para a gente. Esse é o primeiro caminho. Tá? Segundo caminho, uma programação. Então, nós temos vários projetos. Nós temos o projeto da inserção do menor aprendiz no mercado de trabalho. Nós temos um projeto da inserção do portador de deficiência, de necessidades especiais no mercado de trabalho. É um outro projeto. Nós temos o projeto da segurança do trabalho, que fiscaliza as condições de risco, a integridade física e a saúde dos trabalhadores. Fundo de garantia, salário, comércio, rural, área rural, a equipe que fiscaliza as usinas e etc. Então, nós temos vários projetos, várias frentes de trabalho. Então, é feita uma programação. Eu tenho, Alexandre, não interrompendo e claro, já interrompendo, fica à vontade. Essa questão dos pessoal que trabalha no meio rural. Nós temos observado que, de anos para cá, tem melhorado um pouquinho a fiscalização nesse âmbito. Foi através também do primeiro óbito que você falou, denúncia? Na verdade, com relação à área rural, né, ainda é um dos setores
nos quais se Muito acidentam carente. muitos trabalhadores. E a carência da fiscalização né? é grande. Exatamente, porque nós temos hoje, se eu não estiver enganado, 3 duplas. Eu estou com medo de serem 2, tá? Mas hoje nós temos 3 duplas que fiscalizam todo o trabalho na área rural. 3 duplas, sabe, de fiscalização. Nossa e nós Senhora. só temos em Alagoas, Edinaldo, 102 municípios. A gente sabe que a cana é uma das molas, das molas que movem a economia do nosso estado. Então, assim, pela alta carência de auditores fiscais que nós temos. Nós não somos onipresentes, nós não temos a pretensão de estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo. Claro. Mas as informações chegam para a gente através da denúncia. É dada condições, vocês vão de helicóptero, como é que é feito isso aí? Calma, a gente vai chegar lá. A gente tem a programação e nós temos também a situação do grave e iminente risco. Por exemplo, tá, até para o telespectador poder entender. O que é grave e iminente risco? Vamos pensar no trabalho em altura. O que é o trabalho em altura? Quando você está a mais de 2 metros do piso com risco de queda. Eu posso estar no 20º andar de um prédio acabado. Eu estou com risco de queda? Não. Não é risco. Então não é trabalho em altura, mas eu estou num andaime, numa obra vertical, eu estou instalando um ar-condicionado, eu estou colocando um outdoor na rua. Né? Tudo é considerado trabalho em altura. Né? Eu estou indo fiscalizar um hospital. Essas imagens aí que nós estamos colocando. Isso, exatamente. Já é uma ideia. São imagens até minhas, né, conseguidas durante a fiscalização. Isso aí é um caso típico de embargo de uma obra. Você vê aí um canteiro de obra, falta de segurança. Você chega na periferia da laje, não existe nenhum tipo de proteção que evite tanto a queda do trabalhador quanto a projeção de materiais, porque a gente tem que pensar em quem está passando lá embaixo. Com certeza. Né? Uma observação muito interessante. Né? Porque o vizinho, ele também está exposto ao risco. Claro. Né? Se eu estou passeando com o meu filho, com o meu cachorro, a babada do meu bebê está passeando naquele solzinho da manhã, pode cair um tijolo em cima dela. Né? Questão aí também do risco de queda. Olha só como essa escada de mão está apoiada no chão. E a gente observa que essa escada foi uma criação de algum pedreiro inteligente, né? Porque a gente nota que é um material feito de qualquer jeito. Ou é uma prática que já vem sendo adotada pela construtora. Por muitos e muitos anos, né? É verdade. Então você não vê nenhum problema. A abertura de piso, Edinaldo. Nós temos aí, falando da construção civil, nós temos a abertura de piso aí. Olha onde aquela escada de mão ela está apoiada. Misericórdia. Com vários estroncas, né, que a gente chama aquele material, com vários tubos metálicos. Um trabalhador descendo dessa escada, ele pode tropeçar no material e cair no buraco. Aí depois da fiscalização Ficou desse jeito. Que é o correto. Que é o correto. Desde o início. Desde o início. Então não é para após a fiscalização estar desse jeito. Já é para estar daquele jeito antes da fiscalização chegar. Né? Então, nesse caso do grave e iminente risco, respondendo a sua pergunta antes da área rural, é o quê? Eu posso estar direcionado pela programação da coordenação do projeto de segurança do trabalho, fiscalizar um hospital. Eu passo em frente a essa obra que as imagens mostraram, né? Eu passo em frente a essa obra e vejo um canteiro de obra sem nenhum tipo de proteção. Aí eu paro e entro. Mesmo que a minha programação fosse direcionada para fiscalizar um hospital, né, nós temos livre e irrestrito acesso, nós da Auditoria Fiscal do Trabalho, a qualquer estabelecimento comercial. Então a gente bate na porta, não, eu sou do Fiscal do Trabalho, a gente se identifica, evidentemente, e começa a fiscalização na obra. Nesse caso, a gente precisou usar de uma ferramenta da fiscalização que é o embargo. O que é o embargo de uma construção, de uma obra, no caso da construção civil? Você não mais vai poder levantar aquela parede de gesso. Você não mais vai poder colocar o revestimento cerâmico. A obra toda está paralisada até que as condições de segurança sejam resolvidas. Tá? Inclusive hoje, saindo aqui do estúdio, né, eu vou passar numa obra que estava embargada, ou seja, toda a atividade está paralisada. Vocês só podem trabalhar para corrigir os problemas de ausência de segurança. Né? Aí eu saindo daqui, eu estou com a minha bota e meu capacete no carro, eu saindo daqui, eu vou para esse canteiro de obra para fazer a segunda fiscalização, para ver se aquelas irregularidades que estavam acarretando grave risco à integridade física daqueles trabalhadores, se aqueles problemas foram sanados. Aí a gente vê conforme as imagens mostraram.
sabe, Edinaldo? Mas a escada na antes maioria das e a escada depois. Na maioria das visitas que você faz, você é o antes e o depois, o antes para pedir a colocação das seguranças e depois vocês voltam lá para observar se realmente foi tido todos os cuidados necessários? E aqui nós temos 4 frentes de ação, tá? Nós temos o que? A notificação. A notificação é o quê? É o prazo. A Edinaura foi demitida, tá? Ela tem uma família para sustentar, né? Vou abrir uma empresa. Aí ela abre uma empresa, não recebeu orientação nenhuma da parte da segurança do trabalho, ela conta com o seu conhecimento daquilo que ela vinha fazendo já há vários anos, trabalhando para outras pessoas, mas ela começa a trabalhar para si mesma. Aí ela vai chamar a Carla, que é uma amiga dela que trabalhava junto, não, vem trabalhar para mim, e começa a tocar o seu próprio negócio. A Edinaura vai ganhando mercado, vai crescendo, vai contratando mais pessoas, nunca foi fiscalizada. Aí chega a fiscalização do Ministério do Trabalho. Condições de risco, aí a gente tem que parar o seu negócio. Porque eu não posso expor a Carla a um risco de ser amputada, eu não posso expor a Carla ao risco de um ferimento grave, eu não posso expor a Carla a um risco de morte. Então, mesmo que você tenha 1 ou 100 empregados, num caso de risco, a gente tem que parar. Aí, como por exemplo, na imagem, é o quê? A norma da construção civil fala que as proteções têm que ser fixas de modo seguro e resistente na estrutura da edificação. E nós vemos aí arames já enferrujados, tentando dar algum tipo de resistência a essa estrutura. É claro que isso aí não tem resistência nenhuma. Então, se a Carla, nessa construtora que você abriu, Edinaura, está andando por aí, tropeça e se vê obrigada a apoiar nessa estrutura que a imagem está apresentando, ela acha que está segura, mas aquele arame enferrujado não vai dar resistência. Ela vai cair no poço junto com a proteção. É realmente preocupante, muito preocupante. Então, nos casos de risco, você pode ter só a Carla como empregada ou 200 trabalhadores. A gente vai parar. Agora, quando não é situação de risco, você nunca foi fiscalizada e você tem menos de 10 empregados trabalhando por você, aí é o dever da Auditoria Fiscal do Trabalho te orientar. Exceto na condição de risco, eu quero deixar isso bem claro, inclusive para o telespectador. Né? O nosso papel é te orientar. Por exemplo, questões relacionadas ao exame de saúde, exame da saúde do seu empregado, as questões das ordens de serviço. Olha, Carla, no seu caso, você vai fazer para essa sua empregada. Olha, Carla, aqui você vai fazer essa atividade dessa maneira. Os riscos que estão envolvidos na sua atividade são esses. Então, você tem à sua disposição essa ferramenta para que você se previna desses riscos. Caso alguma coisa fuja do controle e você não saiba identificar, chame o seu supervisor, me chame, pare a atividade para a gente te orientar. É o que a gente chama de quê, Edinaura? Da capacitação admissional, do treinamento admissional. Você tem também a instituição da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente. Né? Alexandre, mas a minha empresa são poucos trabalhadores, eu tenho uma venda de celular, eu tenho uma papelaria, né? Eu preciso ter eleição de CIPA? Nesse caso não, a própria norma que fala da CIPA, ela já prevê essa diferença. No caso de uma Petrobras, no caso de uma Braskem, no caso de grandes construtoras, OAS, Odebrecht, os riscos são maiores. Então, você quando tem risco maior, a quantidade de trabalhador é menor, para a obrigatoriedade da CIPA. Agora, quando você tem riscos menores, você precisa ter mais trabalhadores. Alexandre, mas eu tenho uma venda de celular, eu tenho 5 trabalhadores trabalhando para mim, eu preciso? Não. Mas você vai precisar escolher uma pessoa para receber o mesmo treinamento que a CIPA receberia. Então, você vai ter uma pessoa dentro do seu estabelecimento que tem conhecimento dos riscos relacionados àquela atividade. E o que a norma diz, Edinaldo? Que todo ano esse treinamento precisa ser feito. Você pode me perguntar, peraí, Alexandre, então todo ano eu tenho que treinar a mesma pessoa? O que a gente aconselha? Cada ano você treina um. Por quê? No primeiro ano, só a Carla foi treinada. Ela vai ser a chata. Fulano, cuidado com isso. Fulano, o piso molhado.
fulano, cuidado com o degrau. Olha, a gente precisa colocar um corrimão naquele degrau, a gente precisa colocar uma fita antiderrapante. São pequenos cuidados que evitam graves acidentes nesse nosso contexto, né? No ano que vem, você vai treinar a mesma pessoa? Não, treina outra. No ano seguinte, outra. No ano seguinte, outra. Aí você fala no âmbito de uma empresa pequena, imagina uma empresa grande. Não, você tem, nós temos hoje normas, tá, específicas para construção civil, nós temos normas para postos de combustível, abatedouros, nós temos normas para indústrias químicas e petroquímicas, para quem trabalha exposto a altas temperaturas e a baixas temperaturas. Nós temos normas que tratam do trabalho no porto, trabalho portuário, trabalho na área rural. Enfim, cada atividade econômica, você tem aquelas normas relacionadas à segurança do trabalho mais gerais, mas aquelas específicas. O que eu chamo de geral? Exame médico. Se você trabalha no hospital, ou se você trabalha na construção civil, ou se você trabalha numa padaria... Vamos falar isso no próximo bloco. Eu vou dar um pequeno intervalo e volto já já. Aguarde um pouquinho. É muita coisa, gente. É muito interessante. É o mês verde. Eu volto já já, rapidinho. O Hospital Vida cresceu, com um corpo médico especializado, oferecendo um moderno centro cirúrgico, UTI, hemodinâmica e exames de diagnósticos complementares. A sua referência hospitalar. Agora, o Hospital Vida está credenciado com todos os melhores planos de saúde do estado, além de atendimento com preços acessíveis para você aproveitar o melhor da vida. Hospital Vida, humano por natureza. Fone 3214-9700. Diretor técnico médico Dr. Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345AL. A saúde é conservada pelo conhecimento e observação do corpo. O tratamento de lesões sem os riscos das cirurgias convencionais já é uma realidade em Maceió. A Angioneuro oferece a todos a radiologia intervencionista para diagnósticos e tratamentos guiados por imagem, de forma menos invasiva e segura, com recuperação mais rápida e a garantia de uma equipe médica especializada. Angioneuro, uma nova visão da sua saúde. Anexo ao Hospital do Açúcar. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A MedRádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRM 2005AL. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Maceió Agora. Estaremos no ar hoje às 23h15, quarta-feira no mesmo horário e sexta-feira. Nas terças e nas quintas-feiras, às 9h15 da manhã. E estamos também nas redes sociais, em todas as redes sociais. Acompanhe o nosso programa nas 7 plataformas das redes sociais e aqui pela TV Com Maceió, Canal 12 e TV Maceió do OSAT. Nosso programa de volta agora, mais uma vez ainda dando conclusão ao nosso trabalho. É muita coisa, gente, para que traga esclarecimento com relação à questão do trabalho. Auditor fiscal Alexandre, relacionado ainda à questão a todo esse aparato de segurança ao trabalhador.
quais empresas que você nota que precisa de uma atenção maior, um direcionamento profissional, precisa de uma fiscalização a mais? Olha, Edinaura, a gente, quando eu entrei na fiscalização do trabalho, isso tem um pouco mais de 9 anos, eu não sou auditor fiscal há muito tempo, eu sou ex-bancário, né? Então me vi desempregado, aí eu falei, não, vamos estudar para concurso, né? Graças a Deus a gente estudou e a gente teve a oportunidade de passar e a gente vem desempenhando esse trabalho aqui em Maceió desde 2007. Então, nesses pouco mais de 9 anos, a gente vai vendo que não é uma atividade econômica em si, porque você tem atividades que são perigosas, vamos usar esse termo para ficar mais claro para o público de casa, né? Mas que não necessariamente você expõe o seu trabalhador a perigo, porque você tem o quê? Você tem toda uma análise de risco. Então, empresas sérias, né, que levam a parte da prevenção a sério, existem estudos feitos por profissionais capacitados, né, que eles vão verificar o risco. O que é o risco? É a exposição ao perigo. Né? Então, eles vão fazer uma análise de risco, vão verificar quais as medidas para minimizar ao máximo, para reduzir ou anular aquele risco, né? Anular aquele risco para colocar o seu trabalhador. Vamos pensar, por exemplo, numa madeireira. A gente pensa em madeireira, a gente pensa o quê? Numa zoada. Aquela zoada de serra, aquele pó de serra em suspensão no ambiente, trabalhadores sujos. Mas quando você tem uma máquina enclausurada, você tem uma máquina toda fechada, ou o ambiente que a máquina fica é um, o ambiente que o trabalhador fica é outro, né? Você tem exaustores próximo à área dessa máquina de corte, por exemplo, que ela filtra esse pó de serra. Você vai ter uma madeireira silenciosa e sem aquele pozinho disperso no ar. Então, não é a atividade, é a empresa. Então, você pode ter um pequeno comércio, uma venda, um mini mercado, mais arriscado, né, do que uma lavanderia de um hospital, para onde vão aqueles lençóis sujos de sangue, aqueles materiais com restos de cirurgia. Dependendo do controle de risco existente nessa lavanderia de um hospital, aquele trabalhador está exposto a menos risco do que aquele pequeno mercado onde você tem uma fiação exposta, que está presa irregularmente num teto que é de madeira. A chamada gambiarra. Próximos a caixas de papelão, onde o trabalhador que guarda o material é o mesmo que faz a gambiarra do circuito elétrico, que é o mesmo que confere o troco no final do dia. Enfim, você tem todo um contexto muito mais arriscado que esse nosso exemplo dessa lavanderia. Mas você me perguntava no primeiro bloco das ferramentas de trabalho. Correto. Né? Nós falamos da notificação. A Edinaura abriu uma pequena empresa, então a gente vai orientar. É dever da fiscalização do trabalho te orientar. Olha, Edinaura, aqui você coloca um corrimão, aqui você coloca uma proteção contra a queda, quando não é uma queda de, 15 pavimentos, né? Pequenos obstáculos no piso, coloque uma rampa, a gente vai te orientar. Numa segunda fiscalização, aí já não existe essa concessão, até porque você já foi orientada. Então não há uma segunda oportunidade. Né? Então a gente já te deu. Aí a notificação, eu vou te apontar as irregularidades relacionadas à segurança do trabalho, que é o nosso foco, né, por conta do Abril Verde, né, da segurança do trabalho, para que você corrija. Quanto tempo? Vai depender muito do porte econômico, do prazo. Você tem prazos que podem ser de 3 dias. Por exemplo, uma lixeira num banheiro. A norma diz que a lixeira tem que ter uma tampa. É uma coisa simples. Você pode pensar, nossa, Alexandre, mas a norma se preocupa com esse tipo de coisa? Imagina lá que você tem aquele mosquitinho que vai, posa naquela lixeira, vai para o refeitório, posa no seu prato onde você almoça, você chega e come naquele prato, você adoece e eu peguei uma virose. Você não dá conta que veio do seu ambiente de trabalho. Você não se dá conta que veio do seu ambiente de trabalho. Os riscos acontecem todos os dias. Em todos os dias, em toda hora, em todo lugar. Então a norma diz o quê? Coloca uma tampa nessa lixeira. Isso eu não preciso te dar 1 semana, 15 dias. Eu posso te dar 2 dias, 3 dias. Né? Mas existem correções que demandam semanas. Né? Mas essa é a primeira coisa, é a notificação.
A segunda delas, a interdição, é a situação do grave e iminente risco. Eu chego no seu mercadinho, eu vejo que a caixa elétrica, onde está os disjuntores, as tomadas, a fiação da eletricidade que chega da rua e vai para o seu estabelecimento comercial, tá tudo cheio de gambiarra, com fio exposto, saindo centelha de curto-circuito. Eu vou eu, enquanto auditor fiscal do trabalho, eu sou obrigado a interditar. Aí fecha as portas, é isso? Aí você tem que desligar a corrente elétrica. Por quê? Porque senão pode dar um curto, vai para a caixa de papelão. Imagina, você tem um estoque de um mercado. É tudo em caixa de papelão. Registrando, tivemos vários incidentes. Exatamente. No meio do ano para cá, aqui em Alagoas, e empresas enormes, né? Exatamente. Supermercados grandes. Lá no centro nós Lojas tivemos no grandes redes varejistas que se incendiaram. Será que foi por causa disso? Né? Então a gente manda parar só aquela atividade. Ah, mas aí você vai fechar o meu negócio. Quando a gente pensa nessa situação, mas que pena, será que precisa? Mas imagina se um trabalhador... Só essa gambiarra aí, né? Exatamente, olha aí, você tem fiação exposta, qualquer pessoa está acessível, não precisa ser eletricista para mexer nessa fiação. Eu sou curioso, eu posso me eletrocutar. E quanto custa o acidente de trabalho? Edinaura? Só houve até um levantamento, né? Por ano, o Brasil gasta mais de 71 bilhões com acidentes de trabalho. Gente, não é milhões, não, é bilhões. Que poderia ser destinado à saúde e à educação. O orçamento para o PAC, para o Projeto de Aceleração do Crescimento do ano passado, 2015, foi de 65 bilhões. Bem menos. Minha Casa Minha Vida foi cerca de 30 bilhões. Né? Ou seja, o Brasil gasta mais com acidente de trabalho do que com o PAC, do que com Minha Casa Minha Vida. Né? Então, nesse caso do mercadinho, vai sair infinitamente mais barato para o proprietário deixar a rede elétrica dele desligada, contratar um profissional e adequar. Aí, assim que ele adequa, a gente retorna ao local para verificar. Você tocou num assunto importantíssimo. Contratar um profissional, porque na maioria das vezes a gente sabe que é sempre convidado aquele vizinho ali do lado que colocou aquela lâmpada na porta de casa, então ele é um eletricista. Já se torna o cara. Né? É o chamado quebra-galho. Exatamente, ou faz tudo. E se precisar de um encanador, ele também faz. E se precisar trocar o gás da vizinha, ele também faz. É o cara, né? É muito importante, é até um clamor que a gente faz para os telespectadores da TV Maceió, né? Que a gente coloque as atividades nas mãos das pessoas que são capacitadas para realizarem aquelas atividades. Principalmente as coisas mais sérias. Vamos pensar o seguinte, um irmão meu, ele é neurologista. Meu irmão mais velho é neurologista e o mais novo é juiz, né? Eu posso pegar o meu irmão que é médico para julgar uma causa do meu irmão que é juiz? Não posso. Eu posso pegar uma causa do meu irmão que é juiz e botar na mão do meu irmão que é neurologista, que é médico? Eu não posso. Por quê? Eles são altamente capacitados naquelas atividades nas quais eles desempenharam a vida inteira estudando. Profissões distintas. Exatamente. Então não é porque um cara é pedreiro que ele pode fazer o trabalho de eletricista, que ele pode fazer o trabalho de pintor, que ele pode fazer o trabalho... Ele não pode fazer isso, Edinaldo. Por quê? Eu não estou falando da boa vontade, eu estou falando da capacitação. Então, voltando, aí a gente interdita o quadro. Ele é Alexandre, mas então eu posso só parar com a atividade no meu setor de frios e o resto continuar funcionando? Sem problema. Porque o que está causando risco não é o seu estabelecimento, é só o quadro elétrico. Então a gente para aquilo. Numa construção, você tem uma escavação, o prédio está tudo bem. Né? Os pavimentos estão seguros, as proteções contra quedas estão colocadas, mas você tem escavações profundas sem nenhum escoramento. Aquilo pode desmoronar em quem estiver trabalhando dentro dessa escavação. Então a gente para só a escavação. Numa indústria petroquímica, você pode ter um determinado tanque que guarde determinado produto químico, que ele está sem a válvula de medição dos gases internos, e aqueles gases internos, dependendo da concentração, podem adquirir uma atmosfera explosiva. Então a norma obriga que determinados tanques onde você vai acumular produto químico, você tenha um sensor.
né? Sensor da quantidade do produto químico que tem ali dentro. Se aquele sensor está estragado, você pode estar construindo uma bomba relógio. É verdade. Né? Então você tem um sensor. Então a gente interdita aquele tanque. Aquele tanque para de funcionar. É a interdição. Nós já falamos do embargo, que é o quê? Você para a obra toda. Você tem problema na escavação, você tem problema de queda de abertura do piso, você tem vias de circulação impedidas, o trabalhador precisa fazer uma verdadeira corrida de salto de obstáculos para desempenhar sua atividade, você tem uma escada de mão que não ultrapassa o piso superior, então aquele trabalhador precisa escalar para desempenhar sua atividade. Uma obra com risco de queda, onde você não tem onde prender o seu cinto de segurança, você tem lavanderias hospitalares que não tratam adequadamente esses resíduos. Enfim, você tem uma infinidade de situações, né, que você pode parar toda a atividade. O embargo é só para canteiro de obra, tá, Edinaldo? Mas a caso da interdição, você para a atividade que está gerando risco. Então nós já falamos da notificação, da interdição e do embargo. Agora vem a multa. A multa. Então eu fui no estabelecimento da Edinaure e dei um prazo para ela corrigir aquela lixeira que estava sem tampa. Eu volto 3 dias depois e ela colocou a lixeira. Trabalho encerrado. Aí ela não colocou a lixeira. Edinaure, por que você fez isso? Ah, eu achei que estava caro. Edinaldo, eu lamento, eu vou ter que te multar. Mexer no bolso, você conhece o ser humano. Exatamente, que é o órgão, o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Dói que não é brincadeira. Exatamente. Hoje, nós temos grandes estabelecimentos comerciais que pegue recebem... leve na multa, viu, Alexandre? Por favor, não controle-se. Não depende da gente. O que acontece? Existem valores? Como é que é feito Existem isso? valores. Esses valores são relacionados ao risco da sua atividade e a quantidade de empregados que você tem. Empresas menores, multas mais baratas. Empresas maiores, multas mais caras. Por que isso, Edinaldo? Porque uma empresa maior, você tem uma capacidade, né, de prevenir esses riscos muito maior do que as pequenas empresas. Prevenir, uma palavra bem forte. Prevenir a questão do equipamento, os EPIs que vêm de forma, você mesmo falou, veja aí, né? Tem empresas que é obrigatório utilizar esses, outros bem menos equipamentos que esses aí. Você mesmo falou que já está com o seu equipamento pronto para fazer uma visita de uma obra. Quais são, assim, as preocupações maiores com os auditores, com os fiscais, com relação à questão dos equipamentos? As empresas têm respeitado esse lado? Edinaldo, a grande questão do equipamento de proteção individual, que normalmente, né, o pessoal conhece como EPI, não é fornecer. É você ensinar como se utiliza e exigir o uso. Eu já até observei algumas construções, que não é minha área administrativa em outro âmbito, e a gente nota que às vezes você vê o trabalhador lá no local de trabalho com as luvas enroladas, enfiadas na roupa, o capacete amarrado no arame, pendurado na gibeira da roupa, e não tem, assim, teria que cobrar de quem para que esse servidor realmente utilize corretamente esses equipamentos? A responsabilidade é da empresa, uma vez que ela precisa exigir a utilização do equipamento de proteção individual. E quando eu falo que cabe à empresa exigir, eu não estou falando que alguém da empresa precisa ser chato. Ser exigente é diferente de ser chato. Porque imagina, Edinaldo, você num ambiente... Porque mais chato é o fiscal quando chega para fazer a multa. Não, porque o ser chato... Só para descontrair um pouco. Porque o ser chato que eu costumo falar, até dos vários encontros que a gente participa nessa área, o ser chato é aquela situação em que você alerta o empregado sobre a necessidade da utilização do EPI, mas você não toma medidas suficientes para que ele de fato comece a utilizar. Eu falo por mim, né? Usar o capacete na construção civil não é uma coisa agradável. Você começa a transpirar muito, aquele suor começa a acumular no seu rosto, né? Seria melhor não usá-lo, né? E vamos pensar naquele trabalhador que está exposto ao sol grande parte da sua jornada de trabalho, aquilo começa a esquentar muito a cabeça dele, realmente é uma coisa incômoda, dos males o menor. Dos males, é melhor você usar uma coisa que num primeiro momento te incomode, e se estiver incomodando, um protetor auricular, nessa zoada da madeireira que a gente falou, você vai ter, né, o protetor para que a zoada não entre no seu ouvido,
né? Esse aqui está me incomodando, tem como mudar o modelo? O trabalhador, ele tem que participar da escolha do EPI mais adequado. Porque um protetor de ouvido para mim pode ser mais confortável para mim, pode ser outro mais confortável para você. Claro. Né? Então o trabalhador ele também faz parte do processo. Deixa só, né? Aí você tem aí grandes depósitos em uma das madeireiras, né, que a gente citou o exemplo, né, que a gente já teve a oportunidade de fiscalizar, né, o barulho é muito alto. Né? Então voltando ao EPI, né? Então a empresa é o quê? Não é toda hora passar perto daquele trabalhador que não está utilizando, fulano, o EPI, fulano, o EPI, fulano, quanto? Você está sendo chato. Agora, fulano, vem cá. Olha, já é a terceira vez que eu te vejo sem capacete. Hoje você vai voltar para sua casa, você vai refletir, o dia hoje você perdeu. Hoje você está suspenso. Aí você começa a utilizar medidas administrativas... De novo o bolso... Não, aí no caso é o empregado. Mas você vai suspender o empregado. No bolso de alguém está entrando algum problema, né? Ou saindo. Aí o que acontece? Tanto é que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, falam que deixar de utilizar o EPI é motivo para demissão por justa causa, Dinaura. Veja só, então, né? É coisa séria, gente. Então, se eu entrego o capacete, Incorreto. se eu entrego a bota, se eu entrego o cinto, o óculos, a luva... E ele ainda prefere correr riscos... E aquele profissional não utiliza... eu posso demiti-lo. Por isso que a gente está falando. Normalmente as empresas adotam o quê? A suspensão. Olha, já é a terceira vez que você não está usando. Hoje você perdeu. Aí, na semana seguinte, de novo. Olha, de novo. Está suspenso de novo. E de novo. Assim, ó, não tem condições. Você está demitido. Por quê? Porque senão começa a servir como mau exemplo de novo. É verdade. Começa a servir como mau exemplo. Porque se todo mundo usa, ótimo. Se um deixar de usar, aí Dinaura não usa. Por que eu preciso usar? Eu vou deixar de usar também. Aí eu começo pelo capacete, aí depois vem o óculos de proteção, aí depois eu deixo de usar o cinto. Por quê? Porque a empresa não adota medidas eficientes de se exigir a utilização do equipamento de proteção. Por isso que a gente fala... Que é um direito da empresa. Claro! Ela que comprou aquele material. E muitas vezes que a gente percebe nos contratos de trabalho, né, que é o contrato entre a empresa e entre o empregado, tá lá, utilizar todo e qualquer equipamento de proteção individual fornecido pela empresa. Então só para te interrompendo, perdão, né? Ou seja, faz parte das suas obrigações normais no seu trabalho utilizar o EPI. Então ele não é opcional. Você não pode ter o direito de escolher ou não. Você é obrigado a usar. Entendeu, Dinaura? Mesmo no início da vida da gente, tem pessoas que são rebeldes para usar a farda. É impressionante. Quando ele não quer de jeito nenhum, às vezes, usar a camisa que está vestindo a farda da escola, às vezes, para ser mais rebelde, não utiliza o tênis, que é vir de chinelo. Às vezes tem, não é nem falta de não ter. Mas a rebeldia de não, desde criança, desde a adolescência, já vem com essa forma de não querer seguir regras. Porque a vida da gente é tudo seguido através de regras. Já agradecendo a tua participação no nosso programa maravilhoso, nesse mês verde, renovando o nosso convite para que você, sempre que tiver algo bastante interessante, voltar ao nosso programa, fique à vontade, o espaço aqui, a casa é nossa. O que é que nós temos para esse mês verde, palestra, o que vai acontecer? Fala aí para o público e convida, né? Olha, gente, quem anda aí pelas ruas de Maceió, né, está percebendo que tem muitas faixas, tem muitos panfletos, a programação esse mês foi bastante grande aqui em Maceió. Agora, para o final do mês, fica o nosso convite para o dia 28 de abril, no auditório do SESI aqui em Maceió. Vai ter um encontro que vai durar o dia inteiro, das 9 ao meio-dia e de 2 às 5, com palestras justamente sobre a segurança do trabalho. Nós teremos técnicos de segurança do trabalho, nós teremos engenheiros de segurança do trabalho, nós teremos procuradores do trabalho, né? Procuradores do trabalho que já é do Ministério Público do Trabalho, não é ligado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, né? E claro que o Ministério do Trabalho estará lá. Né, os auditores fiscais do trabalho estarão lá. E eu gostaria de agradecer, Dinaura, muito essa oportunidade, tá, de batendo esse papo aqui com vocês, conversa super agradável, tá, e agradecendo também a participação do público de casa e, né, reforçar ainda mais, né, de que o Ministério do Trabalho está aí à disposição, a gente fica ali
no centro, em frente ao Bar do Chopp, em frente ao Breda. Nós temos 2 entradas para que os trabalhadores possam estar indo lá tirar as suas dúvidas, fazerem as suas denúncias e pegarem maiores informações aí acerca desse mundo do trabalho que é tão amplo, tão rico e requer tanto a nossa atenção. Agradecendo ao Alexandre, muito obrigada pela tua presença, e a você, telespectador. É o que a gente faz aqui, trazer o melhor esclarecimento, e esse mês, o mês verde, vá você também se inteirar sobre a segurança do trabalho. A você, o meu muito obrigado pela audiência, e a gente volta logo com mais um novo entrevistado aqui no programa Maceió Agora. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana.